Boa tarde, pessoal. Quem fala é Giovanni Frison, engenheiro agrônomo do Suez, Paraná. Hoje falaremos um pouco sobre o inibidor de crescimento para a cultura do trigo, conhecido popularmente como MODUS. Ao final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei, se inscreverem no canal e comentarem se tiverem alguma dúvida, para a gente continuar a fazer uma agricultura cada vez mais forte. Pessoal, o que seria o redutor de crescimento do trigo? O redutor de crescimento, conhecido como MODUS, a Syngenta detém a patente. Ele varia uma dosagem entre 200 a até 450 ml por hectare, variando de uma dose de 500 ml até 1,2 litros por alqueire, tanto no trigo como na cevada. Isso diferencia pelo tipo de cultivar, se ela é uma cultivar mais sensível, e se o meu manejo pensando no trigo, ele foi um manejo com uma quantidade grande de nitrogênio, e também se minha população utilizada é uma população alta. Nesse caso aqui, a cultivar é a cultivar Tibil Ponteiro, é uma cultivar indicada a fazer o MODUS, que é o Trinexapac-etil, que ele inibe a síntese de giberelina e também reduz o entrenó da cultura. Com isso, a cultura, ao invés de colocar açúcar fotoassimilados para o crescimento do colmo, ela tem um engrossamento do colmo, com isso causando uma melhor estrutura na planta e também melhorando a arquitetura de folha. A gente pode observar aumento de produtividade em até 5% dependendo da cultivar, pessoal. Quais seriam as variedades aí que são indicadas para mim fazer o Trinexapac-etil, esse inibidor de giberelina, o MODUS? Então, seriam cultivares de porte alto, quando eu trabalho com uma pontuação muito grande de nitrogênio. Nesse caso aqui foi trabalhado entre a base e a cobertura em torno de 120 kg de nitrogênio por hectare, mais a matéria orgânica, então eu chego a uma quantidade muito grande de nitrogênio. É esperado uma quantidade, um resultado final muito interessante com essa produtividade. Então seria o primeiro ponto: cultivares de porte alto, fertilidade do solo, aumento da densidade da cultura também. Só que existe um ponto negativo do MODUS. Se eu tiver a presença de seca, existem alguns trabalhos que demonstram a diminuição da produtividade. Outra coisa que eu não acho tão interessante também do MODUS, eu falo que não é só coisa boa, todas as coisas que existem aí na agricultura. Existem também a questão negativa, que seria com a diminuição da arquitetura. O que seria? Uma folha mais prostrada, no caso do trigo, eu tenho uma menor incidência de buva, pois a buva, ela sendo uma fotoblástica positiva ou negativa, quer dizer, ela é neutra, então ela germina somente na presença de luz. Nesse caso, cultivares que apresentam uma folha mais prostrada, ela não deixa uma quantidade de buva germinar tão grande como se fosse uma cultivar com um tipo de folha mais ereta, folha bandeira. Eu fazendo uso do MODUS, eu melhoro a arquitetura. Entra mais luz no dossel, diminui a quantidade de fungo, quantidade de mancha amarela, Drexlera ou outras, mas com isso aumenta a quantidade de plantas daninhas na área. Também seria um ponto negativo. Mas, no entanto, para mim não ter problema de risco de acamamento e diminuição do pH final, é sempre interessante eu fazer uso do MODUS quando eu tenho um alto investimento e quando a cultivar for suscetível ao acamamento. Pessoal, e qual seria o ponto interessante para mim fazer o Trinexapac-etil? Eu vou mostrar para vocês aí, vou virar a câmera, mas seria o primeiro nó visível e o segundo nó perceptível, entre 35 centímetros mais ou menos. Então a cultivar ela já parou de afilhar, ela vai começar o início do alongamento, do colmo. A cultura é essa, meus amigos. É o mesmo vídeo que eu fiz semeando a cultivar de 100 sacas por hectare.
Vocês podem acompanhar outro vídeo aí no canal. Não tinha mostrado para vocês a questão de como que ficou a densidade de semeadura. Mas podem ver que é um dossel bem fechado. Após a aplicação do Modus eu vou mostrar como que ele muda totalmente a arquitetura. E o que eu comentei com vocês é essa questão aqui, ó. Vocês podem ver que ela existe uma folha mais prostrada. E com isso não tenho praticamente nada de entrada de luz. Quantidade de semente aí ficou em torno de 350 plantas viáveis por metro quadrado. Multiplicado pelo menos por 5 afilhos, eu vou chegar acima de 750 plantas por metro quadrado. De espigas, nesse caso. A partir desse momento que eu fiz o Modus, que ela vai mudar totalmente a arquitetura de folha, ela vai ter uma entrada de luz. As folhas vão ficar mais eretas. Vou mostrar para vocês daqui, imagino, uns 10 dias após esse vídeo. E o momento de aplicação do Modus, vou mostrar para vocês como que está a questão de tolerância à doença. Essa cultivar, uma cultivar muito tolerante. Foi feito até o momento somente tratamento de semente. Seria o Vitavax Tiran, que seria o Tiran mais a carboxina. E questão de um neonicotinoide, que seria imidacloprido, em torno de 6 ml por quilo de semente do imidacloprido, mais 3 ml do Vitavax Tiran. Vocês podem começar a analisar, tem começando alguma coisa de percevejo, então tem que cuidar um pouco do vírus nessa cultivar, uma das cultivares mais tolerantes. Mas questão de mancha, questão do ídio, uma cultivar muito tolerante, começando um pouco de mancha amarela. Mas o principal controle de mancha amarela seria a rotação de cultura e não fazer trigo novamente na área. Alguma coisa de... começando de ídio, mas o cultivar é tolerante, então esse ídio ele não vai se desenvolver. Vou mostrar para vocês aqui, cultivar começando a elongar o colmo. Vocês podem ver o primeiro nó visível. E se eu passar, sentir aqui no colmo, eu consigo sentir perceptível o segundo nó. Então ela está praticamente no momento quase de aplicação de Modus. Eu imagino que vai pelo menos mais uns 2 dias essa aplicação. O que acontece, pessoal, se eu errar a aplicação de Modus, esse inibidor aí? Se eu fizer antes, praticamente eu não vou ter redução do tamanho do colmo. E se eu fizer ele tardio, se eu fizer ele aí com o primeiro nó visível, o segundo nó visível, o terceiro perceptível, eu posso começar a ter um balanço maior de giberelina. E com isso eu vou ter uma quantidade de retenção de espiga. Eu vou perder rendimento. Por isso que para aplicação de Modus ou redutor de crescimento tem que ter muito conhecimento técnico ou ser uma pessoa treinada para esse tipo de aplicação. Não é somente você definir pela altura de planta, que ela pode variar entre 30 a 45 centímetros dependendo da cultivar, para essa elongação de colmo. Nesse caso, pessoal, desse segundo afilho, vocês podem ver o primeiro nó visível. Fica um pouco difícil essa captação da imagem. Nesse ponto, acima do ponto da espiga. E quando eu passo a mão aqui no colmo, eu vou sentir o segundo nó perceptível. Ele está praticamente em torno de 2 centímetros do primeiro nó. Então, se toda a área tivesse acima de 80% das plantas com esse aspecto, eu estaria no momento da aplicação do Modus. Nesse caso aqui, onde tem o encavalamento da semeadura, eu tenho uma população o dobro. Nesse caso, semeando com uma população de 350 a 380 sementes por metro quadrado. Nesse caso de encavalamento, eu vou ter questão de 700 sementes por metro. E eu já posso ver nesse início de elongação de colmo, esse início do acamamento. Se eu não fizer essa aplicação de Modus, pode ter certeza, pessoal, já foi visto nos últimos anos um acamamento em praticamente 90% da área, com alto investimento.